posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa tarde a todas e todos. Acolho a vocês na graça, no amor e na paz do nosso Deus. É muito bom nos encontrarmos neste espaço para trazermos à memória a Páscoa, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Nele temos vida, nele podemos caminhar com segurança, apesar das inseguranças que enfrentamos no dia a dia. Então, desejo que esta celebração possa ser inspiradora a nós que participamos, e também possa ser motivo de gratidão, de expressão de louvor e de exaltação ao Deus da nossa vida. Então seja acolhido e acolhida em nome de Jesus. Amém. Todo verbo lembra uma ação. Durante esse culto, nós vamos perceber 5 verbos presentes na atitude de salvação que transforma pela ação maior do Deus de amor o desespero em esperança. Vocês estão sendo convidados e convidadas a participarem conosco nessa caminhada. Primeiro verbo, desesperar. Segundo João, capítulo 20, versos de 1 a 10. Num domingo de madrugada, Maria Madalena foi até o sepulcro, onde havia sido colocado o corpo de Jesus após a sua crucificação. Mas assim que ela chegou, notou que a pedra que fechava o sepulcro tinha sido removida. Assustada, Maria foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e contou a eles o que viu. Os dois imediatamente correram até o sepulcro e lá não encontraram o corpo de Jesus. Apenas os lençóis e o lenço que lhe cobria o rosto. Até então, ninguém imaginava que Jesus iria ressuscitar dos mortos. Sem entender nada e assustados, os discípulos voltaram para casa. Iremos ouvir agora um hino nas vozes dos amigos Marcos, Cleide e Jane,
da Igreja Metodista em Vila Formosa. Agradecemos a vocês a participação. Vamos ouvir. Convidar você então para esse momento de oração ao Senhor. Então eu peço que curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Pai querido, celebramos, Senhor, nesta tarde a Páscoa e celebramos, Senhor, a vitória da vida sobre a morte. A tua palavra, Senhor, que é verdadeira, é revelada a nós para que nós tenhamos conhecimento e possamos, com esperança, enfrentar a vida. Esperança não no sentido de parar e esperar que a vitória chegue,
mas esperança no sentido de ter convicção e avançar na vida com coragem e alegria, porque sabemos que tu já venceu a morte e essa vida que celebramos agora é porque tu derramou sobre nós, sobre cada um de nós, vida e vida abundante. Por isso louvamos a ti, por isso, Senhor Deus, te somos gratos ao seu Pai e queremos viver exclusivamente para que essa verdade seja espalhada por todo o mundo, naquilo que depender de nós. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Maria permaneceu ali, do lado de fora, chorando inconsolada. E enquanto chorava, olhou para o sepulcro e avistou lá dentro 2 anjos vestidos de branco. Eles perguntaram a Maria por que ela estava chorando. Ela respondeu que haviam levado o seu Senhor. Mas, quando Maria terminou de dizer estas palavras, ela olhou para trás e viu um homem parado. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Jesus perguntou a Maria por que ela estava chorando e a quem ela procurava. Maria achou que era um jardineiro e logo disse: Moço, se foi você quem tirou meu Senhor daqui, por favor, me diga onde o colocou para que eu possa cuidar dele. Jesus disse: Maria. Imediatamente ela o reconheceu e correu para os braços do seu mestre. Mas ele gentilmente pediu que ela não o abraçasse, pois ele ainda não tinha subido até seu pai. Então Jesus disse a Maria: Vá aos meus irmãos e diga: Eu subo para o meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Com alegria, Maria foi correndo contar a notícia aos discípulos. Olá, boa tarde, graça e paz, amados, tudo bem? Vamos louvar ao Senhor? Espero que vocês sejam tocados com essa canção. E quem souber pode cantar aí da onde vocês estiverem. Vamos lá? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou seu amor. E merecida a vida, de graça recebi. Me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, e mais agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz
Amém. Terceiro verbo, alegrar. Se encontra em João 20, de 19 a 23. Quando chegou a tarde do domingo, os discípulos estavam todos reunidos, assustados e com muito medo dos judeus. Por isso, trancaram as portas da casa. Mas, de repente, Jesus entrou e disse as mais lindas palavras: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E mostrou suas mãos e suas feridas. Os discípulos se alegraram ao ver Jesus. E novamente, Jesus disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Respirou fundo e soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem, os pecados não serão perdoados. Eu quero compartilhar um texto com vocês de João 20, 24 a 29. Este verbo nos convida a renovar. João 20, 24 a 29, que diz assim: Tomé, também conhecido como Gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram a ele: nós vimos o Senhor. Mas ele disse: a não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos, coloque o dedo neles e toque o seu lado, não vou acreditar. Passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez naquela sala. Desta vez, Tomé estava presente. Jesus passou pelas portas fechadas, foi para o meio deles e disse: paz seja com vocês. Ele voltou-se para Tomé e disse: examine minhas mãos, toque meu lado, não seja descrente, creia. Tomé disse: meu Senhor, meu Deus. Jesus disse: você crê porque viu com os próprios olhos. Bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Esse texto de Tomé nos convida nesta tarde a refletirmos acerca dessas lágrimas que se transformam em esperança. A graça que se dá em meio às lágrimas que se transformam em esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Mas é bem verdade que muitas vezes nos deparamos com ela num estado grave. Outras vezes, nós já estamos ali movimentando, preparando o seu velório, ou até mesmo estamos naquele tempo pós-enterro, onde achamos que a esperança de fato se foi. E é neste momento que muitas vezes vem a notícia da sua ressurreição. É aqui que a graça e a esperança se misturam. Jesus era a esperança de boa parte daquele povo. Seus discípulos e discípulas já estavam em lágrimas. O velório, o sepultamento já havia acontecido. Era como se a esperança tivesse de fato chegado ao seu fim. Quando então
chega pelas mulheres a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Isso é muito importante, porque naquela época as mulheres tinham de lidar constantemente com o machismo, fruto de uma sociedade extremamente patriarcal, seletista, religiosa e excludente. E Jesus se coloca ao lado dessas pessoas que eram excluídas por aquela sociedade. Assim como as crianças, assim como os deficientes físicos, assim como aquelas pessoas que eram desprovidas da saúde, seja mental ou física. Era ao lado dessas pessoas que Jesus se coloca. E é exatamente as mulheres que vêm trazer a notícia, a boa notícia, de que a esperança vivia, estava viva, renasceu, ressurgiu. E essas mulheres levam, então, a mensagem àqueles discípulos. E nesse momento há uma confusão. Os discípulos caminham entre a alegria das boas novas trazidas pelas mulheres e, ao mesmo tempo, da desconfiança de que se de fato aquilo pudesse acontecer. Ali estavam os discípulos trancados. De outro lado estavam as mulheres junto ao túmulo, ao sepulcro. E cada qual experimentando o seu luto de uma forma diferente. O contexto era de muita dor e sofrimento. A expectativa do futuro, muito embora Jesus tivesse preparado os seus discípulas para aquele momento, parece se esvair. E o que fica é a insegurança e o medo. É nesse momento que as mulheres chegam com as boas novas, com a boa notícia. Ainda que a descrença tenha sido generalizada, uma vez que os discípulos, também sem Tomé, não acreditaram nas mulheres, lá em Marcos 16, versículo 11, diz que os discípulos haviam ouvido a história de Maria Madalena, que dizia que Jesus havia ressuscitado, e eles não acreditaram nela. Mas embora esses discípulos também tenham vivenciado essa descrença em relação à notícia da ressurreição, entretanto, somente Tomé é nomeado como incrédulo, aquele que precisa ver para crer. Mas Tomé, ao ouvir dos discípulos a história de que Jesus havia ressuscitado, semelhante à reação que os discípulos tiveram em relação a Maria Madalena, ele então se comporta, se coloca em sua fala e também diz: olha, eu preciso ver. Eu não estou muito crente no que vocês estão dizendo. Tomé, um dos 12, não acredita nas informações dos discípulos. Ou simultaneamente acha que os discípulos teriam visto um fantasma, um espírito. E ele então exige uma prova mais palpável de que Jesus realmente vive. E essa prova ele recebe quando Jesus reaparece novamente aos discípulos de uma forma especial. E neste momento, Tomé está junto deles e ele se dirige a Tomé. Não há uma unanimidade entre os religiosos se Tomé realmente põe a sua mão nas feridas de Jesus. O próprio texto, na verdade, não deixa claro se Tomé realmente faz isso. No entanto, o uso do verbo ver aplica a indicação de um contato físico de Tomé com as feridas de Jesus. É, portanto, mais provável que quando Tomé dá o seu testemunho de fé, ele já tivesse colocado a mão nas feridas de Jesus. Mas olha, é neste momento também, nessa atitude de Tomé, que nós vemos a relação entre a coragem e a descrença. A coragem e a descrença militam nessa história de Tomé. Ora, parecem tão antagônicas, e em outros momentos, como aqui, dá a ideia de estarem interligadas. A incredulidade pós-ressurreição não é um feito exclusivo de Tomé.
Os demais discípulos, como já foi dito, também não haviam acreditado quando esta notícia chegou. Mas aqui nesse texto, nós nos deparamos com a coragem que impulsiona Tomé a questionar os discípulos. Será que de fato é verdade? Será que isso mesmo aconteceu? Eu preciso ver. Vejam que Tomé verbaliza o que pensa. Ao invés de ignorar o fato e seguir com a vida fingindo a si mesmo, ele diz o que sente. Embora em alguns momentos achamos que a coragem e a descrença não caminham juntas, aqui nós percebemos que há possibilidade para isso. A descrença não paralisou Tomé, mas o impulsionou a buscar pela verdade e crer. O fato de vislumbrarmos verdadeiramente a Jesus não nos afasta automaticamente da experiência de sofrimento. Nós estamos sujeitos a ele. E em meio ao sofrimento, muitas vezes, nós também somos tragados pelo receio, pelo medo e pela descrença. E o fato de estarmos em meio ao sofrimento não significa que nós também estejamos distantes de Jesus. Como não há como afastar Jesus do sofrimento, da luta, da cruz, nós também estamos sujeitos e sujeitas aos sofrimentos desta vida. Nós não encontraremos Jesus se não procurarmos também entre os que sofrem neste mundo. Entre aqueles e aquelas que, em meio à sua dor, ao seu luto, têm coragem para seguir em frente. A coragem, mesmo que algumas vezes, em meio à nossa incredulidade, nos impulsiona a continuarmos a caminhada, olhando adiante na esperança do porvir. Eu, na verdade, não gosto muito de criticar Tomé e de achar que ele é incrédulo ou que eu sou mais crente do que ele, porque não precisei ver para crer. Às vezes, na verdade, eu me encontro no lugar de Maria Madalena, que chora a dor, mesmo tendo sido avisada da possível ressurreição. Enquanto vive o luto, chora a dor. Outras vezes me encontro na atitude dos discípulos, que em meio à notícia da ressurreição, ainda traz consigo o pessimismo, a desesperança, o choro da cruz. E outras vezes eu também me vejo em Tomé, como alguém que está sofrendo, chorando, tem a notícia, tem a boa notícia, recebe a boa notícia, mas em meio à boa notícia, questiona, fala com coragem aquilo que está dentro do seu coração, para continuar a caminhada da vida. Tomé não era um descrente. Ele era alguém que confiava plenamente em Jesus. Em outro momento, quando Jesus dizia, vamos para lá, e os discípulos disseram, não, Senhor, se você for para lá, você vai ser morto. Tomé disse, então vamos com ele, vamos morrer com ele. Tomé não era descrente. Tomé era alguém que tinha coragem de dizer a sua falta de fé, ou a sua fragilidade, a sua impotência, os seus medos diante da dor. Por isso, eu também lido com a falta de credulidade em muitas coisas, todos os dias.
mesmo confiando plenamente em Deus, tendo a plena certeza de que Ele permanecerá ao meu lado em todo o tempo. Às vezes também me vejo como os discípulos e como Tomé. Que não significa me acomodar em minha descrença e murmuração acerca de tudo, mas na coragem de continuar empregando o meu esforço, até que então eu possa ver. Nós vivemos tempos de muitos choros. Todos os dias temos recebido notícias muito tristes, angustiantes, de muitos lutos. Estamos atolados em meio à insegurança em todas as esferas. Olhamos para um lado, lágrimas. Olhamos para outro, mais lágrimas. Penso que hoje talvez nós estejamos muito mais num clima de choro pós-morte de Jesus do que a ressurreição. A diferença é que hoje nós temos mais clareza do tempo. A confiança de que Cristo ressuscitou. E é isso que alimenta a nossa esperança de novos dias, de novos tempos e a certeza de que as lágrimas não duram eternamente. Em tempo, elas se transformam em esperança. Vai passar. Talvez vocês, muitos de nós, temos ouvido isso o tempo todo. Mas a verdade é que vai passar. E enquanto não passa, sigamos em esperança na ressurreição de Jesus. Na graça que transforma lágrimas em esperança. Que essa seja a nossa alegria. Que essa seja a nossa motivação da nossa caminhada diária. Que em meio às lágrimas nós possamos vislumbrar com esperança os novos dias que serão sobre nós. Cristo está conosco. Ele disse aos seus discípulos, assim como diz a nós: não turbe o vosso coração. Eu estarei com vocês. Andarei com vocês. Caminharei com vocês. E estarei contigo todos os dias. Enquanto não passa, esperancemos na ressurreição. Nessa graça que transforma lágrimas em esperança. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Pastor Wesley vai nos conduzir em um cântico, mas antes eu queria fazer uma oração com você. Ó Pai, nós te agradecemos pela tua presença. É bem verdade que muitas vezes o nosso coração se angustia diante de tantas notícias ruins e difíceis, diante de tanto luto e de tanta luta. Mas, Pai, nesta tarde, a Tua palavra também nos impulsiona a continuarmos, a tocarmos na Tua mão e a percebermos que o Senhor está aqui junto de nós, que o Senhor ouve a nossa voz, que o Senhor escuta o nosso clamor, que o Senhor sente a nossa dor e o Senhor está conosco, renovando a nossa esperança. Um novo dia, um novo tempo. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria se renova pela manhã. Que os nossos olhos, Senhor, estejam fixos em Ti, na esperança de um novo dia, na certeza da ressurreição, da alegria que nasce
no nascer de um novo tempo, de um novo dia. Obrigada, Senhor, por este amor tão imenso que revela a tua companhia nossa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus realizou muitos outros sinais que revelavam Deus, muito mais do que a Bíblia nos conta. Esses sinais foram escritos para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E ao crermos nisso, tenhamos a vida real e eterna, como Ele, o próprio Jesus, pessoalmente revelou. Celebramos a Páscoa, relembrando a maravilhosa graça de Deus revelada em seu Filho Jesus, aquele que, como diz a letra de uma bonita canção, veio e morreu e não apenas viveu, veio para ficar e vem comigo morar e vem comigo lutar. Sim, Jesus está conosco e tem poder e amor para transformar nossas lágrimas em esperança. Língua do povo
nós aprendemos com as Escrituras Sagradas que toda a nossa vida cultua, adora, exalta, engrandece ao Senhor, engrandece a Deus. Todas as coisas que nós realizamos glorificam a Deus. É isso que nós aprendemos com as Escrituras. Aprendemos que em comunidade nós podemos também cultuar. E isso independe do espaço que nós estamos. Pode ser no templo, pode ser fora do templo, pode ser nas nossas casas, pode ser num encontro, numa sala como essa, num espaço como esse. E o que nós fizemos nesta tarde foi justamente em comunidade celebrarmos a vida do Senhor, a ressurreição de Cristo. O Cristo que está vivo e que nos concede esperança. E é por tudo isso que nós temos que agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, que Ele é a razão da nossa vida, a razão do nosso culto, a razão deste encontro. E gostaria também de fazer outros agradecimentos. Agradeço inicialmente ao Colégio Episcopal da Igreja Metodista, em especial o nosso bispo José Carlos Pérez, que é o responsável pelo IMS. Que Deus continue a abençoar ao nosso bispo, concedendo a ele sabedoria. Também agradeço, ou expressamos a nossa gratidão, a professora Luciana e toda a equipe do CONSAD, que tem sido a parceira da pastoral, da CONAPEU, e isso é uma bênção e um privilégio. Agradecemos também o professor Ismael e toda a equipe gestora da Rede Metodista de Educação, o professor Márcio Olivério, reitor da Universidade Metodista de São Paulo, que também sempre tem cooperado conosco em todos os momentos. Um carinho especial e uma gratidão especial precisamos destacar aqui ao professor Paulo Garcia, reverendo Paulo Garcia, a Faculdade de Teologia, que tem nos auxiliado em muitos momentos, e nós podemos de tempos em tempos cooperar uns com os outros para a glória de Deus. É muito bom ter a Faculdade de Teologia ao nosso lado. Também agradeço a Rafaela, que esteve aqui com a gente, a Fernanda Kian, da comunicação, ao André Paulo, ao Edson Arada, ao Davidson, lá do estúdio, os três lá do estúdio. Que Deus continue a abençoar vocês. A Jamile Silva, que esteve também aqui conosco com as Libras. Também é muito bom nós termos a Jamile aqui com a gente. Enfim, temos muitos agradecimentos a fazer e é bom nós termos sempre no final das nossas celebrações este exercício, porque em tempos em que falta gratidão, falta respeito, falta amor, nós aprendemos em nossas celebrações, nós aprendemos em nossos cultos que temos que ser pessoas gratas, porque tem sempre outras pessoas nos auxiliando, nos ajudando e, acima de tudo, o próprio Deus nos abraçando e nos fortalecendo. Foi muito bom estarmos juntos e juntas nesta Páscoa, agradecendo a Deus pela vida de Cristo e celebrarmos também que a partir desta vida nós temos condições de viver. Que a paz, que a presença maravilhosa de Deus permaneça aqui com a gente. Como oração está sempre em ordem para fazermos, eu gostaria de convidar você a orar mais uma vez, e em sequência receberemos a bênção. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Tu és a razão da nossa vida, a razão da nossa celebração. Muito obrigado porque o Senhor
falou aos nossos corações em cada momento desta celebração. Em especial, agradecemos pela tua palavra compartilhada pela reverenda Fabiana. Ó Deus, que os nossos corações e mentes acolham tudo aquilo que foi falado aqui e que esta mensagem sirva-nos de motivação e esperança para continuarmos olhando para o alvo. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, da sua família, e assim permaneça conosco para todo sempre. Amém. Vamos ouvir o pós-lúdio nesse momento? Páscoa é vida, Páscoa é amor, Páscoa é Jesus, vivo em meu coração. Páscoa é vida, Páscoa é amor, Páscoa é Jesus, vivo em meu coração. Aleluia, aleluia, Páscoa é Jesus, vivo em meu coração. Aleluia, aleluia, Páscoa é Jesus.